Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Sejam todos muito bem-vindos à realização de mais este vídeo. Nesta oportunidade, nós vamos trabalhar um tema escatológico dentro do livro do Apocalipse. E nós vamos estudar a identidade dos santos que figuram nas páginas do livro do Apocalipse. E começamos com esta pergunta: quem são os santos que figuram no livro do Apocalipse? Por que da pergunta? De acordo com os dispensacionalistas ou pré-tribulacionistas, os santos, ou quando nós lemos a palavra santos, entre os capítulos 6 e 19 do livro do Apocalipse, não se deve pensar nos santos da igreja ou na igreja. De acordo com o pré-tribulacionismo, esses santos não fazem parte da igreja da graça. Esses santos são pessoas convertidas a Jesus Cristo após o arrebatamento da igreja, que, de acordo com a linha pré-tribulacionista, o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Ou seja, do arrebatamento antes da grande tribulação para a parúzia ou a vinda visível de Cristo, há um espaço de 7 anos. Então, segundo os pré-tribulacionistas, esses santos, ou o termo santo ou santos, que se possa ler entre os capítulos 6 a 19 do livro do Apocalipse, não pode fazer referência à igreja. E aí eles vão encontrar nessas palavras que esses santos seriam judeus convertidos a Jesus Cristo, que não fazem parte da igreja, ou seriam tanto judeus como gentios que se converterão a Jesus Cristo após o rapto da igreja. Agora, a nossa pergunta é: esse ensino, ele tem base na Bíblia Sagrada? Eu pergunto para você pré-tribulacionista, com todo o respeito do mundo, eu me dirijo agora para você. Esse ensino, que ele é propagado desde 1830 para cá por John Nelson Darby, e que passa pela Bíblia de Scofield e outras Bíblias, como Bíblia Pentecostal, enfim, pela escola pré-tribulacionista. Aí eu te pergunto, este ensino, ele tem base sólida na Bíblia Sagrada? Este pensamento é um pensamento da Bíblia Sagrada? Realmente, a expressão santos que se encontra no livro do Apocalipse não faz alusão à igreja? Eu convido você para acompanharmos, até onde pudermos, todas as ocorrências dessa palavra, santo, que no grego é hagioi, ou no singular, santo, hagios. Vamos ler aqui. A primeira ocorrência nós temos aqui, até onde vai as minhas anotações, Apocalipse 5:8. Vejamos quem são esses santos. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui já vai a minha pergunta: quem são estes santos? Os pré-tribulacionistas dizem que entre os capítulos 6 a 19, veja bem, todas as vezes que nós encontrarmos a palavra santo ou santos entre os capítulos 6 a 19, não faz parte da igreja. Pois bem, e aqui no capítulo 5? Quem são estes santos? Obviamente aqui são santos da igreja. Nós temos que ver nesses santos a igreja, principalmente os mártires. Ok? O foco principal do autor sagrado, quando ele faz menção aos santos aqui, ele tem em mente principalmente o grupo dos mártires. Mártires cristãos, mártires
da igreja. Mas prossigamos. Capítulo 8, versículos 3 e 4. O que nos diz? E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Mais uma vez, nós temos os pré-tribulacionistas dizem que os santos aqui não fazem parte da igreja. Já os pós-tribulacionistas, que eu sou um pós, nós afirmamos que os santos aqui são, de fato, santos cristãos, santos da igreja. Não se trata aqui de santos exclusivamente judeus convertidos ao cristianismo, como também não se trata aqui de santos exclusivamente gentios convertidos a Cristo após o arrebatamento da igreja. Ao contrário, os santos aqui em foco são santos da igreja. De primeira mão nós estamos falando dos mártires da igreja que sucumbirão no período da grande tribulação pelas mãos do império do mal e pelas mãos da besta que é o anticristo. Ok, queridos? Apocalipse 11, 18. Apocalipse capítulo 11 e versículo 18. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Meus irmãos, eu quero analisar essa passagem bem aqui. Iraram-se as nações, nós estamos aqui no toque da sétima trombeta, e esse toque ela anuncia, o que é que esse toque da sétima trombeta anuncia? Iraram-se as nações, ou seja, que está visualizado a ira das nações, e veio o tempo da ira, ou seja, da ira de Deus do Cordeiro, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Aqui é outro foco do toque da sétima trombeta. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos. Ora, sabemos que o tempo de os santos, os profetas, os servos de Deus receberem o galardão será quando Cristo voltar em glória, quando Cristo ordenar ao arcanjo que toque a trombeta, e ao toque da trombeta os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante ao som da última trombeta. Assim diz o apóstolo Paulo. Então, aqui, a sétima trombeta, quando ela é tocada, entre muitas coisas que é anunciada no toque da sétima trombeta, está implícito aqui a ressurreição dos santos. Está implícito por quê? Porque os santos eles não poderão receber os seus galardões, ou seja, a igreja ela não poderá receber o seu galardão, a igreja ela não será galardoada senão depois da ressurreição. É somente depois da ressurreição que a igreja, os profetas do Antigo Testamento, os profetas do Novo Testamento, os santos de todos os tempos, é somente depois do toque da última trombeta, é somente depois de haver a ressurreição que os santos serão galardoados. Logo, aqui na expressão santos, nós não podemos ver aqui apenas judeus convertidos a Cristo após o arrebatamento da igreja, como também não podemos ver aqui apenas gentios convertidos a Cristo depois do arrebatamento da igreja. Esse é um ensino falacioso, com todo respeito. O ensino correto é: os santos aqui em questão em Apocalipse 11, 18, são os santos de todos os tempos que ressuscitarão na vinda gloriosa e visível de Jesus Cristo, quando todo olho o verá. São esses os santos, a igreja de todos os tempos. A igreja, ela acordará, ela ressuscitará para receber o seu galardão. E é a esse evento, entre outros, que o toque da sétima trombeta visualiza. Eu vou ler mais uma vez. Iraram-se as nações, e veio a tua ira,
e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então, os santos aqui em questão são exatamente santos da igreja. Em outras palavras, é a igreja. E aqui nós aproveitamos para dizer o seguinte: está implícito aqui a ressurreição da igreja. Por que eu sei? Por causa dessa leitura. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Ora, os mortos só serão julgados depois da ressurreição. E o tempo de dares o galardão aos profetas. Os profetas só receberão os galardões também, queridos, depois da ressurreição. Teus servos e aos santos. Os santos também só serão galardoados depois da ressurreição. E essa ressurreição aqui, que é seguida do arrebatamento, conforme diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, essa ressurreição que é seguida do arrebatamento a encontrar o Senhor nos ares, ela se dará esse galardão, essa ressurreição, esse arrebatamento, essas coisas se darão quando Cristo descer dos céus para reinar aqui na terra por 1000 anos. Então não é verdade que a palavra santos aqui não se refira à igreja. Ao contrário, os santos aqui em questão, prestai bem atenção, os santos aqui em questão são cristãos, queridos. Apocalipse 13, 7. Olha o que diz aqui. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Mais uma vez, aqui se diz que foi permitido à besta fazer guerra aos santos. Os pré-tribulacionistas, obviamente, eles dizem que os santos aqui não fazem parte da igreja, porque a igreja não se encontra na terra. Esse é um argumento deles, um argumento, obviamente, sem base bíblica. Nós dizemos que os santos aqui é a igreja. A igreja, em especial, a igreja martirizada pelo anticristo. A igreja que será perseguida pelo anticristo é aqui vista. Os santos aqui é a igreja, queridos. Um outro argumento que nós vamos tratar de desfazer agora, levantado pelos irmãos pré, é esse. Eles dizem que não pode ser a igreja porque a palavra igreja não figura entre os capítulos 6 a 19 do Apocalipse. Logo, não pode ser igreja. Pois nós respondemos este argumento com a mesma medida. Se é válido esse argumento pré, então nós vamos lançar este bem aqui. O que nos garante que o que está escrito nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João é de aplicação para a igreja? Se você não entendeu, vou ser mais claro. Por que é que nós aplicamos os ensinos de Jesus que estão exarados em Mateus, Marcos, Lucas e João, nos 4 evangelhos? Nós aplicamos para a igreja. Mas por que nós aplicamos para a igreja, visto que a palavra igreja só figura 2 vezes nos 4 evangelhos? Como professor, exatamente. A palavra igreja no grego, eklesia, só figura em Mateus 18 e Mateus capítulo 16. Uma das ocorrências é essa que Cristo diz: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a primeira ocorrência no livro de Mateus. A segunda é: se teu irmão peca contra ti, vai e repreende-o entre tu e ele. Se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas, ou 3. Se ainda não ouvir, leva o caso à igreja. Essa é a segunda ocorrência da palavra igreja. Fora dessas 2 ocorrências que eu acabei de mencionar aqui, você não encontra
a palavra igreja nos 4 evangelhos. No entanto, a coerência nos diz que os ensinos de Jesus eles são transmitidos para quem? E aplicáveis para quem? Para nós, para a igreja. Mesmo não constando a palavra igreja. Da mesma forma, queridos, o Espírito é o mesmo. A lógica é a mesma, a argumentação é a mesma. Se eu posso aplicar os ensinos de Jesus nos 4 evangelhos para a igreja, ainda que não figure a palavra igreja, por que eu não posso aplicar as visões do livro do Apocalipse, nos capítulos 6 a 19, para a igreja? Só porque não consta a palavra igreja, se é válido este argumento, então vamos esquecer os ensinos de Mateus, Marcos, Lucas e João para a igreja, porque não figura a palavra igreja nos 4 evangelhos, a não ser onde eu citei, Mateus 16 e Mateus 18. Fora isso, você não vai encontrar a palavra igreja. Ok? Então este é um outro argumento falaz dos pré-tribulacionistas e que facilmente a gente pode detonar, pode derribar este argumento. Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, ou seja, os santos aqui é a igreja. Ao contrário do que dizem os pré, esse texto aqui mostra claramente que a igreja será perseguida pelo anticristo no período da tribulação. Logo, a igreja estará aqui no período da grande tribulação. Quero apenas lembrar aqui que esse ensino ele foi ensinado não só pelo Novo Testamento, mas todos os pais da igreja, todos, sem exceção, toda a patrística ensinou que a igreja enfrentaria o anticristo e muitos sucumbiriam, seriam martirizados pelo anticristo. Mas eu quero citar alguns nomes de destaque. Nós temos Justino Mártir, nós temos Hipólito de Roma, nós temos Tertuliano, nós temos Irineu de Leão, nós temos Orígenes e aí outros, nós temos Santo Agostinho. Apenas eu vou ficar neste, só para que você tenha a ideia de que o ensino verdadeiro e original da igreja é que a igreja será perseguida pelo anticristo nos últimos dias. Essa ideia de que a igreja escapará da grande tribulação, essa ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, mas será arrebatada da terra para o céu antes de começar a grande tribulação, essa ideia não é bíblica. Essa ideia ela foi criada por um teólogo chamado John Nelson Darby, em cerca de 1830. E depois, esse ensino foi propagado pela Bíblia de Scofield, que é a Bíblia que eu tenho em mãos aqui, queridos. Olha, a Bíblia de Estudo de Scofield, ela é a grande responsável pela expansão deste ensino, que não tem base bíblica. É exegeticamente incorreto, é exegeticamente falível esse ensino. Dizer que a igreja não enfrentará o anticristo, dizer que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, é você ensinar contra tudo que diz a Bíblia Sagrada. Saiba, meu amigo, você que é pré-tribulacionista, respeito você como pessoa, como meu irmão em Cristo Jesus. Mas o que você ensina tem que ser combatido, com todo respeito. E saiba, você que ensina que a igreja não passará pela grande tribulação, você que ensina que os santos que figuram aqui no livro do Apocalipse não é a igreja, você está ensinando errado. Você está sendo contra o que diz o Novo Testamento. Você está ensinando contra o que ensinou Jesus Cristo. Você está sendo um ensinador contrário ao que disse o apóstolo Paulo. Você está ensinando contra a igreja de Cristo. Essa é a verdade. Eu gostaria de não usar essas palavras tão diretas, mas eu não posso ser diferente. Eu tenho que lhe dizer que você está ensinando errado. Tanto faz você ser pastor como não pastor, apenas membro. Se você ensina que a igreja não passará pela grande tribulação e ensina que os santos
ou a expressão santos que figura no livro do Apocalipse não se refere à igreja, você está super equivocado, querido. Prossigamos. Versículo 10. Se alguém leva em cativeiro, Apocalipse 13:10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Mais uma vez, a expressão santos aqui é uma referência à igreja que será perseguida pelo anticristo no período da grande tribulação. Os santos aqui são cristãos e não pessoas que se converterão a Jesus Cristo após o arrebatamento da igreja. Ora, o arrebatamento da igreja só acontecerá, queridos, quando Cristo vier em nuvens e todo olho verá, conforme Apocalipse 1:7. Todas as vezes que a Bíblia fala da vinda de Cristo, não fala de duas vindas, uma secreta e outra pública. Todas as vezes que a Bíblia fala da vinda de Cristo, a vinda escatológica está falando do momento em que Cristo virá e todo olho verá. Ele virá como relâmpago, assim como o relâmpago que surge no Oriente e ilumina até o Ocidente, assim será a vinda de Cristo. O que é que Cristo quis transmitir com isso? Com a simbologia do relâmpago. Assim como quando o relâmpago corta o céu, todo olho vê, ele clareia tudo. Um relâmpago, ele não passa desapercebido, ele é perceptível a todos. Assim também a vinda de Cristo será percebida aos olhos de todos. Assim como o relâmpago será a vinda de Cristo. Todo olho verá. Apocalipse 1:7 diz que Cristo virá e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E é neste momento que se dará o arrebatamento da igreja, não 7 anos antes. Dizer que a igreja será arrebatada 7 anos antes da vinda gloriosa de Cristo, na verdade, é uma distorção da Bíblia Sagrada. É um ensino contrário à Bíblia Sagrada. Essa é a verdade. Eu sei que você pode não estar gostando desse vídeo, talvez você até vá tirar a sua inscrição, não tem problema, querido. O meu compromisso aqui é com a Bíblia Sagrada. O meu compromisso é com a verdadeira exegese. Se você é um amante da verdade, se você ama o verdadeiro conhecimento, se você ama a Bíblia Sagrada, você vai continuar comigo. Se você não ama, com certeza eu não vou me admirar que você vai cancelar sua inscrição. Não tem problema, fique à vontade. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Mais uma vez, aqui os santos aqui são santos da igreja. E o período aqui em questão é o período da grande tribulação. O período em que o anticristo está agindo e está perseguindo muitos cristãos aqui na terra. E por isso o autor diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 15:3. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Ó Rei dos Santos. Mais uma vez, os santos aqui é a igreja. É uma referência à igreja. E não somente a judeus ou somente a gentios convertidos a Cristo após o arrebatamento e vice-versa. O que nós temos aqui é a igreja militante. Igreja que está enfrentando o anticristo no período da grande tribulação. Apocalipse capítulo 16, versículo 6. Visto como derramar o sangue dos santos. Olha, visto como derramar o sangue dos santos. Está em foco aqui os mártires da igreja. É por isso que nós dizemos que a igreja não só passará pela grande tribulação, mas muitos santos da igreja serão martirizados. Por quê? Porque está claramente escrito que muitos terão seu sangue derramado. Aqui, ó.
visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque são merecedores. Certamente este versículo ensina que a igreja não somente passará pela grande tribulação, mas muitos santos da igreja serão martirizados. 17,6. E vi que a mulher, por mulher aqui eu vou logo lhe dar a interpretação, a mulher aqui é a cidade de Roma, a capital do anticristo ou do império do anticristo. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Ou seja, os santos aqui são quem? Santos da igreja. E do sangue das testemunhas de Jesus. Continua aqui, membros da igreja. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Olha, esses santos, eles são também testemunhas. No grego a palavra testemunha é mártir. Literalmente, esses santos, eles são mártires de Jesus. O que diz? E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas, ou seja, dos mártires de Jesus. Esse versículo aqui é mais um versículo que ensina que muitos santos da igreja perderão as suas vidas por causa do nome de Jesus. Muitos santos da igreja, muitos terão o seu sangue derramado no período da grande tribulação. É por isso que em Apocalipse 7, 9 a 14, lá João mostra uma grande multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações, emergindo da grande tribulação. E lá a pergunta é: quem são estes? E de onde estão vindo? Estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e as branquearam. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. É a igreja, queridos. Todas essas passagens mostram que a igreja não somente passará pelo período da grande tribulação, por todo o período, mas também mostra que muitos membros da igreja serão martirizados pela besta. Sim, pela besta e pelos ímpios do período da grande tribulação. Apocalipse 18, 20. O que diz? Alegrai-vos sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E vós, santos apóstolos e profetas. Santos apóstolos e profetas. Mais uma vez nós temos aqui os apóstolos. Não precisa você pensar que está em foco aqui os 12 apóstolos. Porque sabemos, conforme Efésios capítulo 4, e se não me falha a memória, que eu vou citar apenas de memória, em versículos 11 e 12, parece que os versículos 11 e 12 diz assim: e a uns deu para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores e doutores. Ora, os apóstolos ali não é uma referência aos 12 apóstolos, mas é ao ministério apostólico que vem depois dos 12 apóstolos, a começar, vamos dizer assim, por o apóstolo Paulo e assim por diante. Então, esse é o sentido aqui, quando diz aqui, 18 e 20, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos. Ou seja, ele está se referindo aqui aos santos que, além de ser santos, são apóstolos que têm o ministério apostólico. O ministério apostólico, ele não desapareceu. Eu quero aproveitar e dizer aqui para você que o ministério apostólico, o dom apostólico, não desapareceu. E é a isso que o apóstolo aqui, ou o escritor do livro do Apocalipse, tem em mente: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas. Ou seja, na igreja nós temos não só apóstolos, como também nós temos profetas. Ok, queridos? Guarde isso em mente. Na igreja de Cristo, nós não temos apenas apóstolos, mas também temos profetas. Vou continuar lendo. Alegra-te
sobre ela o céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Aqui está em foco apóstolos e profetas e santos da igreja. Isso prova claramente, esses versículos bem aqui provam claramente que a igreja, ela será perseguida e muitos da igreja serão martirizados no período da grande tribulação. Por Roma e pelo anticristo e pelos ímpios. A igreja ela será perseguida até a morte. E muitos darão a sua vida. Muitos terão seu sangue derramado no período da grande tribulação. E é a igreja, queridos. Todas essas vezes que eu leio santos no livro do Apocalipse, esses santos, e aqui em questão está santo, apóstolos e profetas, são membros da igreja, são cristãos genuínos, cristãos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. São cristãos membros da verdadeira igreja. Igreja esta que ainda não passou pelo arrebatamento. E é por isso que ela é vista aqui a ser perseguida. Versículo 24. E nela, ou seja, em Roma, é o que o autor historicamente tem em vista aqui, guarde bem isso. E nela, ou seja, em Roma, se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Veja que aqui o autor focaliza os mártires. E nela, ou seja, em Roma, se achou o sangue dos profetas. Que ele está falando de profetas cristãos, queridos. E dos santos e de todos que foram mortos na terra. A igreja de Cristo está em foco em todas essas referências que eu estou lendo aqui para os senhores. E Apocalipse capítulo 19, 8. Quero ler aqui para os senhores. Vamos lá. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Agora, aqui é onde entra uma questão. Os pré-tribulacionistas dizem que a palavra santos, entre Apocalipse 6 e 19, não pode referir-se à igreja. Mas eu estou mostrando que sim. Mas, curiosamente, aqui eu vou ler mais um pouco atrás. 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se apresentou. Outras versões dizem noiva. A noiva ou esposa do Cordeiro aqui é a igreja. Os próprios pré reconhecem isso. Os próprios pré. Então vamos lá. Aqui o autor usa vários, eu vou chamar de epítetos, ou nomes para a igreja. Ele diz, e já sua esposa, ou outras versões noiva, se apresentou. Então aqui está em foco a igreja, queridos. Versículo 8. E foi-lhes dado que se vestisse, e foi dado que se vestisse. Foi dado para quem? Para a noiva. A noiva do Cordeiro, a esposa, foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Por quê? Porque o linho fino são a justiça dos santos. Logo, a noiva aqui é composta de santos. E se a noiva é a igreja, e a noiva é santa, e a noiva é composta de santos, logo os santos que figuram nas páginas do livro do Apocalipse são a igreja, é a noiva do Cordeiro. Simples assim. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem são chamados? Os santos. Quem são chamados? Os santos. São chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ok, queridos? Então, dos versículos 7 ao 9, quer você leia esposa, quer você leia chamados, quer você leia santos, quer você leia a bem-aventurado, tudo faz referência a um povo, a igreja do Senhor. E aqui é anunciado as bodas do Cordeiro. E diga-se de passagem que, ao contrário do que os predizem, que as bodas do Cordeiro,
acontecerão logo após o arrebatamento da igreja? E óbvio que sim, só que eles dizem que as bodas acontecem 7 anos antes da parousia ou da vinda gloriosa de Cristo. Ao contrário do que eles dizem, as bodas do Cordeiro aqui, elas são anunciadas para em breve ter lugar. Mas é interessante que as bodas do Cordeiro, o casamento entre Cristo e a igreja, só terá lugar após a derrota do anticristo, da besta, do falso profeta, da grande Babilônia, que é Roma. É somente após a queda do império do mal que se dará as festas das bodas do Cordeiro. E estas festas, ou esta grande ceia, tudo aqui nós temos é uma linguagem figurada, entenda isso. Não leve pelo lado literal. Então, a ceia, o casamento, tá bom? As bodas do Cordeiro. Isso terá lugar quando Cristo vier do céu para reinar aqui por 1000 anos. Essa boda, ou essas bodas, esta festa, este casamento, durará 1000 anos, queridos, e será aqui na terra. Então, a igreja, ela só entrará nas bodas. A igreja, ela só será unida em matrimônio com Cristo após o período da grande tribulação, após a queda de Roma, após a queda de todo o sistema do mal, após a queda da besta, das duas, do anticristo e da segunda besta, depois que todo o império do mal tiver sido derribado por terra. Então Cristo descerá do céu e se unirá à sua igreja para reinar aqui sobre as nações por 1000 anos. É a esse evento que o autor aqui está se referindo quando diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Ou seja, estão próximas as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Após a esposa de Cristo ter passado por muitas tribulações, após a esposa de Cristo ter enfrentado o anticristo e vencido por meio do martírio, mediante perseguições, mediante muitas lutas, após a queda de todo o império do mal, é que se dará as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro não se darão no céu. As bodas do Cordeiro acontecerão aqui na terra por 1000 anos. Esta festa, ela durará 1000 anos. E se você preferir, durará por toda a eternidade, porque aqui da terra nem a igreja e nem Cristo serão mais retirados. Após os 1000 anos, que é o governo de Cristo e da igreja sobre as nações, depois disso, depois do juízo final aqui na terra, virá o estado eterno. E a igreja continuará aqui na terra para todo o sempre. Ok, queridos? Apocalipse 20, versículo 4. Olha o que aqui diz. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Quem são estes? Vamos aqui para o versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Agora, eu pergunto aqui para um pré-tribulacionista. Quem são estes que ressuscitarão quando Cristo vier? Quem são estes? Aqui que eu li no versículo 4. Quem são estes aqui? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram mortos, ou que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são estes? Os próprios admitem que aqui está em primeira mão os mártires da igreja, e por extensão toda a igreja, que ressuscitará para reinar com Cristo 1000 anos. Pois bem, então prossigamos. E nós ainda fazemos a mesma pergunta para os
Bem-aventurado e santo. Quem são esses bem-aventurados e santos? É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem são esses santos? Quem são esses bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição? Os próprios eles vão dizer que aqui, esses bem-aventurados, esses santos, que têm parte na primeira ressurreição, é a igreja. Então você veja a incoerência do ensino pré-tribulacionista. Se os santos, bem aqui, está bem aqui grafada a palavra, hagios, makarios, está no grego assim, makarios, kai, hagios, bem-aventurado e santo, makarios, kai, hagios. Quem são estes bem-aventurados e santos? Os pré não dizem, eles mesmos não reconhecem que é a igreja. Então, por que quando a gente lê a expressão santo ou santos, antes dessa passagem bem aqui, não se refere à igreja? Por quê? Ora, simplesmente porque o pré vai dizer que não é igreja, então não é igreja? Não, irmãos, isso não tem coerência. Não tem lógica. Ora, se os santos aqui, se os bem-aventurados, se os santos e bem-aventurados aqui, nos versículos 4 e 6 de Apocalipse 20, é a igreja, tem necessariamente que a expressão santos, que nós lemos entre os capítulos 16 a 19 de Apocalipse, tem que nos remeter para a igreja. É incoerência. É total incoerente, é incoerente esse ensino. Dizer que aqui nós temos a igreja sendo ressuscitada, a igreja que aqui é chamada de bem-aventurada, que é chamada de santa ou santo, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então quer dizer que aqui eu tenho a igreja, mas antes eu não tinha a igreja. Meus irmãos, isso é um ensino incoerente. É por isso que eu não posso, não tenho condição de eu ser um pré-tribulacionista. Não dá. Não dá. Isso é anti-exegético. Dizer que tudo que nós lemos nas páginas antes do Apocalipse aqui, entre os capítulos 6 a 19, quando eu leio santos ali, não é igreja. Aí quando eu chego bem aqui, não, aqui é a igreja. Isso aqui é arbitrário. Dizer que lá os santos entre os capítulos 6 e 19, santos ali na igreja, mas eu chego aqui, não, aqui é a igreja. Isso é uma interpretação arbitrária. Não pode ser aceita por nenhum exegeta sério da Bíblia Sagrada. Repito, nenhum exegeta sério da Bíblia Sagrada, nenhuma pessoa que ame a palavra de Deus, que seja honesta, vai defender uma ideia dessa. Só defende uma ideia dessa, com todo respeito, Diego, mas só pode defender a ideia pré-tribulacionista quem está a serviço do sistema. Quem defende a teologia de um sistema, ele vai distorcer a Bíblia Sagrada. Somente quem está a serviço de um sistema eclesiástico, de um sistema que não tem base bíblica, defende essa ideia. Essa é a verdade, meus irmãos. Essa é a verdade. Apocalipse capítulo 22 e versículo 11, para a gente fechar aqui. Apocalipse 22, versículo 11. O que diz? Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quem é o santo aqui? Eu pergunto para o pré-tribulacionista. Quem é o santo? A expressão hagios, que traduzido aqui por santo. Pergunta aqui no versículo 11. Quem é esse santo aqui? Faz ou não faz parte da igreja? Ora, os pré-tribulacionistas vão dizer, faz. E por que em Apocalipse 20, versículos 4 e 6, e aqui em Apocalipse 22, 11, a expressão santo é uma referência, e eles admitem a igreja, e lá nos capítulos 6 e 19 não é a igreja. Qual é a base? Qual é a base? Eu pergunto aqui para um pré-tribulacionista. Qual é a razão de eles tirarem a igreja do cenário nos capítulos 6 a 19? Ou seja, qual é a razão de eles não admitirem que os santos ali nos capítulos 6 e 19 é a igreja? Eles não admitem que ali é a igreja. Então eles negam que os santos ali sejam
da igreja. E por que que eles admitem que é a igreja? O termo não é igual? Santo. O termo é igual. Se não fosse igual, tudo bem. Mas aqui, a igreja, aqui, em Apocalipse 20, versículos 4 e 6, e Apocalipse 22, 11, é tratada por santo, por bem-aventurado, por justo. Quer dizer que aqui é a igreja, e lá não é. Ah, meus irmãos, você, meu irmão você quer me convencer de que eu aceite o pré-tribulacionismo com essa teologia torta? Desculpe eu falar assim tão direto, mas não dá para ser diferente. Você quer me convencer com essa teologia torta, com essa teologia antibíblica? Não dá. Deus possa nos abençoar, possa te abençoar grandemente, possa iluminar a tua mente e que você seja, a partir de hoje, um leitor mais sério da Bíblia Sagrada. Que você seja um intérprete honesto. Se você gostou deste vídeo, compartilhe este vídeo com um pré-tribulacionista. Se você quiser mandar, eu até peço, mande para um pré-tribulacionista, ok? Compartilhe nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ok, meu querido? Abração para todos, em nome de Jesus.